Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados por graça de Deus ao abrir nossas mentes e corações à proclamação da palavra, sejamos tocados por uma nova compreensão e nos tornemos capazes, pela luz da fé, a avançar em direções novas neste tempo que precisa ser novo pela força do amor de Deus. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Meu irmão, minha irmã, o evangelista diz: já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos já tinham trabalhado, remado 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Tiveram medo, mas ouvem uma palavra forte que precisamos ouvir com amor: "Sou eu, não tenhais medo." Em tempos tão difíceis e obscurecidos pelo desamor e pelo avolumar-se de perversidades, atentos, alarguemos em nosso coração o exercício de uma incondicional confiança em nosso Deus. Como nos diz um trecho dos Sermões de Santo Agostinho: então aprenderemos a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, a chuva e os rios, isto é, contra todas as tentações deste mundo. Observai o apóstolo Pedro, que naquele momento nos prefigurava: ora confia, ora duvida, ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a Igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer Pedro: tu és o Filho de Deus, mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte e não reconhecendo a vida, ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da Igreja. Portanto, em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a Igreja, encontramos as duas categorias, a dos fortes e dos fracos, porque sem as duas não existe a Igreja. Fortaleça-nos a graça amorosa de Deus para que possamos ser instrumentos de uma paz duradoura entre nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.